TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Sim. Então hoje vamos falar um bocadinho sobre este tema. Porquê? Porque eles são fundamentais para o desenvolvimento espiritual de todos nós. Nós sabemos que no passado, devido à ignorância, cometemos imensos erros que, por sua vez, deram origem a causas, não é? E essas causas... Obrigada, Amélia. E essas causas provocaram determinados efeitos. Um deles, e é um efeito que é inexorável, não é voltar a encarnar para anular os erros cometidos, isto é, para pagar as nossas dívidas. A verdade é que nada acontece sem que haja uma causa justa. Porquê? Porque o acaso não existe. Aparentemente, nós vamos ter uma sucessão de encontros e de desencontros e de situações que parecem inexplicáveis e, diante delas, muitas vezes nós sentimos-nos até impotentes, ou então que somos vítimas de um destino muito cruel. Mas a verdade é que não é assim. Nada acontece efetivamente sem que haja uma causa justa. Porque a doutrina ensina-nos que o acaso não existe. Portanto, todos somos responsáveis por cada coisa que nos possa acontecer, seja ela boa ou seja ela menos boa. O que significa que aqui não há vítimas. Todos somos, portanto, aqueles que provocamos o que agora estamos a receber de menos bom, se assim o for. Nós, se fizermos um exame de consciência bem aprofundado, coisa que nos custa muito, quase sempre vamos encontrar nas nossas atitudes a causa de tudo. Mas mesmo que não as encontremos, não quer dizer que ela não exista. Porque outra regra é que não há efeito sem causa, não é? Isso significa apenas que as causas dos males pelos quais estamos a passar, se for o caso, se encontram nas nossas vidas anteriores, às quais nós momentaneamente não temos acesso por causa do véu do esquecimento, que é um bloqueio mental que nos é imposto pela misericórdia divina, porque se nós nos lembrássemos daquilo que tínhamos sido, não íamos gostar, mas mesmo nada, de algumas das nossas atitudes, de alguns dos nossos atos. Portanto, misericordiosamente, Deus faz com que nós tenhamos um bloqueio mental para tudo o que é o nosso passado. E vamos então começar com o que Jesus disse sobre a reencarnação no Evangelho de João, no capítulo 3, que é o famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos. E dizia assim: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode realizar os sinais portentosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe um homem, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do espírito é espírito. Então, passados mais de 2000 anos deste diálogo, e graças à nossa doutrina espírita, porque ela nos esclarece, ela vai nos ensinar, ela vai aliviar as nossas dores, ela vai curar as nossas aflições e ela principalmente vai nos dar esperança para o futuro. Portanto, graças à nossa doutrina espírita, repito, podemos nós hoje compreender a reencarnação e, portanto, este diálogo entre Nicodemos e Jesus. Jesus quis dizer, e fê-lo simbolicamente, com o nascer da água, que a água representa o elemento material onde o espírito vai renascer. Olhem aqui, a percentagem de água no corpo humano adulto é de 70%. No sangue é de cerca de 85%. No cérebro, 80%, perto disso. Nos músculos, 75%. E nas células, 90%. Portanto, não há dúvida, não é? Somos feitos de água também. É muito importante. E as características do nosso mundo determinam que durante o período da gestação o ser humano esteja protegido dentro de uma bolsa, que é a placenta, que possui um líquido abundante, por sua vez, que é o líquido amniótico. Mas vamos, isto foi um pequeno inciso, voltemos ao slide anterior, em que Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. E aqui Jesus mostra, mas claramente, que o corpo procede do corpo e que o espírito é independente deste mesmo corpo. Portanto, quem não nascer da água, não é? O nascer da água indica a reencarnação, isto é, a volta do ser humano num novo corpo. Vamos ver a última frase. E aquilo que nasce do espírito é espírito. Tem um significado esta frase de Jesus muito mais abrangente, porque ele vai se referir à nossa capacidade de nos transformarmos, isto é, de nos renovarmos moralmente e, portanto, das possibilidades que nós temos de progredir espiritualmente. E se não, reparem no que nos diz o espírito Humberto de Campos, o irmão X, no capítulo 14 do seu magnífico Boa Nova, que foi psicografado pelo nosso Chico, como sabem, e que traz então o título de Lição a Nicodemos. E vamos voltar à pergunta dele, de Nicodemos. Como pode ser isso? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? E o Messias acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos perturbado. E a resposta de Jesus foi: então tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? E o Humberto de Campos vai dizer, o irmão X, vai dizer, e vou citar, que do diálogo entre Jesus e Nicodemos extraímos, entre outras, uma valiosa lição.
Estou a citar e o irmão X. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Mas se nós quisermos aprofundar o assunto, já os profetas do Antigo Testamento nos falavam da imortalidade da alma e da reencarnação. Vejamos o que dizia Jó e que Kardec vai incluir no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando o homem morreu uma vez e o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? Tendo morrido uma vez, o homem pode reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Então vamos muito brevemente analisar estas frases e ver os conceitos que nelas estão implícitos. Reparem, mas quando o homem morreu uma vez e o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? Aqui estamos a ver o conceito da imortalidade da alma. Tendo morrido uma vez, o homem pode reviver de novo? É o conceito da pluralidade das existências, isto é, da reencarnação. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. E aqui estão presentes três conceitos: o conceito da imortalidade, o conceito da pluralidade das existências e o conceito das leis físicas e espirituais. Mas então podemos perguntar-nos: qual é o objetivo da reencarnação? E a resposta é só uma: é que nós reencarnamos para nos educarmos, especialmente em termos espirituais. Então, sob este ponto de vista espiritual, quais são os conceitos básicos da reencarnação? E nós podemos dizer que eles são os seguintes: somos todos imperfeitos, somos todos diferentes, temos todos o mesmo destino, todos melhoramos continuamente, todos adquirimos conhecimentos e não há limite para as reencarnações. Vamos ao Livro dos Espíritos. Na pergunta 171 deste livro, do Livro dos Espíritos, intitulada Justiça da Reencarnação, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores em que é que se baseia a reencarnação. E estes vão-lhe responder que se baseia na justiça de Deus e na revelação da verdade. E ele vai fazer, depois desta resposta, um grande comentário sobre este tema. E a certa altura vai afirmar o seguinte: a doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir que o homem tem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode explicar-nos o futuro e fundamentar as nossas esperanças, visto que nos oferece um meio de reparar os nossos erros através de novas provas. Ou seja, nós reencarnamos para aprender, para nos educarmos, para crescermos a partir de um novo corpo, isto é, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde possamos construir o nosso progresso moral.
E a reencarnação está muitíssimo bem resumida nesta célebre frase de Kardec, que se encontra na frontaria do seu túmulo, não é? Em Paris, e que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. E nós também já sabemos que nada, mas absolutamente nada, escapa às leis de Deus. Tudo acontece para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. Portanto, a reencarnação é um processo educativo e, por isso, a justiça efetua-se para educar o espírito e não para o punir, para o castigar. É ao contrário. A justiça atua sempre para nos educar, não para nos castigar. E vamos voltar ao Livro dos Espíritos, no comentário à pergunta 964, Kardec vai explicá-lo muito bem ao afirmar que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que possa violá-las. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Uma chamada de atenção muito importante para todos nós. Lembremos-nos sempre que o espírito começa sempre uma nova encarnação onde parou na anterior. O espírito nunca evolui, nunca regride, jamais. Pode ser que estacione, que só progrida um bocadinho, um mínimo, mas nunca volta para trás, nunca regride. E então podemos nos perguntar, então quantas vezes é que vamos reencarnar? E nós, através da espiritualidade superior, vamos dizer que tantas vezes como sejam necessárias, até aprendermos o suficiente para não termos que voltar a encarnar num mundo de provas e expiações como é a Terra. E agora, a outra pergunta que nos é feita inúmeras vezes é: mas se eu já passei por tanta coisa, porque é que eu não me lembro de nada? E a esta pergunta, a doutrina espírita responde-nos: Deus, na sua imensa sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para nós, pois ainda somos crianças espirituais. Deus atua exatamente conosco como qualquer pai da terra quando vê o filho chorar porque lhe deram uma injeção, uma vacina. E as crianças choram por causa da picada, não é? Mas depois passa e o pai vai deixar que a criança chore porque vai ser um bem para ela, porque ele vai ficar imune àquela doença. Pois é exatamente o que Deus faz conosco. Ele sabe que há muitas coisas de que precisamos e por isso vai obrigar-nos a tê-las para nosso próprio bem. E é através da lei de causa e efeito que o homem compreende efetivamente a causa dos seus sofrimentos e de todo o mal que, em geral, atinge a humanidade. E, acima de tudo, ele, homem, pode conhecer e amar um Deus que é justo e que é racional, porque dá a cada qual segundo as suas obras. Ele não faz por fazer, porque o esquecimento é uma oportunidade de recomeçar sem medos, sem traumas, sem culpas nem pressões.
fecha-se a porta às lembranças e abre-se a janela à esperança no futuro. Recebemos um novo corpo e, portanto, uma nova personalidade e iremos ter novas experiências no meio em que voltarmos a nascer. Portanto, a lei de causa e efeito nunca se engana. E, repito, vai dar a cada um de nós segundo as nossas obras. E sem a reencarnação, nós não vamos conseguir explicar as situações anómalas da sociedade. Porque é que uns são ricos e outros pobres? Porque é que uns são doentes e outros sãos? Porque é que uns são inteligentes e outros não? Se fôssemos criados por Deus quando nascemos e não houvesse vidas anteriores, que critério é que Deus usava para escolher quem era perfeito e quem era deficiente? Qual era o critério? Era a sorte? Era o azar? Há quem nasça, e nós sabemos isso, todos nós, há quem nasça em famílias muito bem estruturadas, que dão bons exemplos e que encaminham os filhos para o bem. Mas há também quem nasça na maior miséria, sem qualquer referência moral e muitas vezes sendo vítimas desde muito cedo de todo o género de doenças e de violência, física ou psicológica. Então, como é que se explica que haja pessoas que, tendo sido boas durante toda a vida, passam, por exemplo, por doenças muito cruéis, ou que então são vítimas de desastres terríveis? E, por sua vez, haja outras, não é, que em toda a sua vida nunca passam por nada. É porque umas têm sorte e as outras são azarentas? Não. É através da reencarnação que se compreendem e se explicam as situações anómalas da sociedade. E ao vermos todos nós as coisas sob este prisma, passamos a compreender as disparidades e as dificuldades que nos rodeiam. Portanto, a única explicação lógica e justa é esta, a reencarnação. E eu adoro quem fez esta fotografia, esta imagem, acertou em pleno, porque realmente é ótima. Volto já. E vamos mesmo voltar já, não é? Portanto, reencarnamos para promover, por um lado, a aprendizagem e, por outro, a elevação moral e espiritual. Claro que para nós espíritas, tanto a aprendizagem como a elevação moral e espiritual é só uma. Porque nós o que temos que fazer é exatamente isto. É aproveitar a nossa reencarnação para nos educarmos através do estudo, da aprendizagem, portanto, e através dessa mesma educação moral, aqui não se está a falar da educação intelectual, que aliás Kardec vai separar muito bem, diz que aquilo que nós vulgarmente chamamos a educação intelectual, ele chama-lhe a instrução espiritual, intelectual, e só dá o nome de educação à parte da educação moral. Mas hoje em dia, que é para não ficarmos só dentro da doutrina, também já há provas científicas sobre a reencarnação. Temos, por exemplo, e eu trago-vos dois reencarnacionistas, se quisermos assim, dois autores, sim, porque escreveram vários livros, mas que sempre foram cientistas, são grandes pesquisadores. A doutora Ellen Wambach desencarnou em 86 já,
Era psicóloga e autora de 2 livros muitíssimo famosos, Vida antes da Vida e Recordando Vidas Passadas. Ela foi uma das primeiras pesquisadoras norte-americanas a investigar a reencarnação e as vidas passadas. E olhem a frase dela: não acredito na reencarnação, tenho a certeza que existe. E o Dr. Ian Stevenson, esse já desencarnou agora, depois dos anos 2000, 2007. Era psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele dedicou 40 anos a estudos científicos em que ele entrevistou e aprofundou mais de 3.000 casos, e os seus estudos incidiram especialmente sobre as lembranças espontâneas na infância, marcas de nascença e defeitos congénitos, memórias de vidas passadas e também a regressão a vidas passadas. Este é outro livro dele, que até há muito pouco tempo não estava editado em português, Reencarnação e Biologia, não é? E ele também diz que as marcas de nascença são consideradas por ele e por outros cientistas como grandes evidências do renascimento sucessivo. Assim, ele estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Constatou, então, que as marcas, os sinais, as manchas ou vermelhidões na pele eram vestígios de feridas de vidas passadas. Entre outras, são comuns as marcas que se formam a partir de tiros, de facadas, de lanças, de espadas, de golpes fundos, de cortes na pele e de queimadura mais profundas. E as marcas de nascença mais fortes, mais vivas, são devido aos traumas que foram muito intensos, ou traumas muito intensos, ou feridas muito profundas que foram feitas no corpo físico e que passaram, como nós sabemos, para o perispírito e ali ficaram gravadas. Porque o perispírito é como se fosse um mata-borrão. Fica tudo, absolutamente tudo, gravado nele. Não nos podemos esquecer desse pormenor, que é muito importante. E, portanto, o renascer com anomalias no corpo físico deve-se a que é preciso, 1. Regenerar o perispírito que foi danificado em vidas passadas e B, ou 2, obter o progresso moral. Mesmo que o novo corpo apresente deficiências ou problemas para o espírito, a reencarnação vai ser sempre uma bênção, porque o corpo físico vai ser um instrumento para a evolução e para o resgate daquilo que fez em vidas anteriores. Na encarnação, por muito que não gostemos, as senhoras principalmente, de ouvir isto, não interessa nem a beleza, nem a perfeição físicas. Isso é o que menos interessa. O que interessa realmente é o que o espírito faça para crescer espiritualmente através do novo corpo. E é por isso que a deficiência ou o problema não apareceram por acaso. Obedecem sempre às leis de Deus. Mas esses problemas ou essas deficiências são a prova ou a expiação do que o espírito vai precisar naquele momento para a sua aprendizagem. Mas, há sempre um mas, não é? Mas nunca nos devemos esquecer de que temos que contar sempre com a misericórdia divina, porque Deus, como Pai amoroso de todos nós que é, só nos dá provas ou expiações que nós podemos aguentar.
Portanto, podemos dizer, mas então a reencarnação é um ato de amor de Deus para conosco ou é um castigo? E nós vamos responder que o homem volta efetivamente para pagar, entre aspas, o que fez no passado. E assim aprender o que ainda não aprendeu. A justiça faz-se de maneira a educar o espírito. É habitual dizer-se que se reencarna para pagar, pois quem deve tem de pagar. Mas essa dívida foi cometida pela falta de conhecimento, isto é, pela ignorância das leis de Deus. E a reencarnação, temos que dizer isto, é um mecanismo que é usado por Deus para o nível de educação e de evolução em que nós nos encontramos. E ninguém, absolutamente ninguém está livre dela, nenhum de nós. E eu volto a repetir o mesmo. A reencarnação é educativa. A reencarnação não é um castigo, não é punitiva. E iremos reencarnar tantas vezes como seja necessário. Até quando? Até aprendermos a cumprir as leis de Deus. E vocês podem me perguntar, então há um planeamento reencarnatório? Pois há, claro que sim. Para nós, que somos espíritos de uma evolução média, eu diria média menos, mas pronto, vamos deixar no média, há efetivamente planeamento reencarnatório. Elas são, em geral, planeadas com antecedência e a sua preparação vai depender das necessidades educativas de cada um de nós. Habitualmente achei muita graça a esta imagem. Reparem que ele está a ver vários fatos. E os fatos são, efetivamente, a roupa que ele vai trazer. Habitualmente, este planeamento é feito pelo espírito que vai reencarnar com a colaboração do seu instrutor espiritual. Mas os espíritos mais elevados, bastante mais elevados, podem preparar eles próprios, sem ajuda nenhuma, a sua própria reencarnação. Quanto à escolha das provas, também podemos escolher o tipo de provas pelas quais iremos passar. E por isso é que o nosso novo corpo vai trazer a roupa que ele espírito precisar para a sua evolução. Mas, e agora começamos a falar, e está na hora quase de acabar, mas tenho tempo ainda de vos falar sobre o livre-arbítrio, porque hoje é reencarnação e livre-arbítrio. Isto significa que pode haver alterações neste planeamento reencarnatório devido ao nosso livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? E vamos dizer que é a capacidade de se decidir livremente, sem limites e que é inviolável. Que Deus cria os espíritos simples e ignorantes e dá a todos as mesmas condições iniciais para que atinjam a perfeição através da evolução. Mas cada qual tem o seu próprio livre-arbítrio, isto é, tem o poder de escolher o caminho que quer seguir. Todos somos livres de fazer tudo o que quisermos. Mas nem tudo nos convém. E por isso, porque ainda somos muito pouco evoluídos, muitas vezes tomamos o caminho errado. No seu livro sobre o livre-arbítrio, o Edgar Armond vai dizer o seguinte: o livre-arbítrio é um fator poderoso, mas não absoluto. Pois acima dos homens está o Criador que, pelas suas leis, sempre intervém
para modificar aquilo que a vontade humana elabora, quando tal não convém aos planos estabelecidos para a evolução da humanidade em geral. Se Deus não conduzisse o homem, se não lhe pusesse leis e sanções, o que predominaria seriam os sentimentos maus e a humanidade se afogaria na perversidade. Se não houvesse regras e limites impostos por Deus, o mundo seria governado pelas regras humanas. E estas são muito imperfeitas, visto que os seus autores somos nós, os homens. Mas temos também aqui, falando do livre-arbítrio e em ligação muito estreita com ele, há uma lei, uma outra lei, que é esta: a lei da ação e reação, ou de causa e efeito, de que falámos ao princípio, que diz que ao fazermos escolhas na vida, vamos receber os resultados, bons ou maus, dessas mesmas escolhas. O livre-arbítrio diz que eu posso fazer o que eu quiser. Deus, nem os meus amigos espirituais, nem Jesus não me vão impedir, se eu quiser portar-me mal. Vamos deixar assim. Se eu me quiser portar mal, vão-me deixar. Mas depois vem a consequência, vem o efeito, vem a reação a essa ação que eu cometi. Eu posso dispor de mudar as situações. Tudo vai depender de mim. Mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Isso é inexorável. Numa frase muito portuguesa do meu tempo, quando era nova, é limpinho sem osso. Limpinho sem osso. Eu vou pagar. Isso não há dúvida. Mas este livre-arbítrio que todos temos vai confirmar por si só a necessidade de haver reencarnação para que se cumpra a justiça divina. Esta lei é, portanto, volto a dizer, não é nenhum castigo. E sim, ela vem para nos ajudar a educar-nos, embora nos pareça que não. A Terra é como se fosse uma grande escola. Nós sabemos, dizemos muito isso, porque é o que nos ensina a doutrina, onde todos nós somos alunos. E os alunos podem estudar e passam de ano. Ou não estudam e chumbam. Cada uma das nossas vidas é como se fosse um ano letivo. Vamos passando de ano até que atingimos um nível evolutivo que nos permite deixarmos esta escola chamada Terra e passarmos para outra de nível superior. Mas, ao sermos espíritos ainda muito imperfeitos, todos estamos sujeitos às provas e expiações, isto é, a colhermos hoje o que semeámos ontem, noutras vidas, ou nesta mesma. Atenção, também há casos desses, não é? E amanhã vamos colher o que tivermos semeado hoje, porque já sabemos que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito, lei da ação e reação. E no Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 132, Kardec diz: Deus impõe,
Kardec não, os espíritos, é que disseram a Kardec: Deus impõe aos espíritos a encarnação para alcançarem a perfeição. Porém, para chegarem a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E isto significa, portanto, passar por provas ou por expiações. E o que é isto de provas e de expiações? Vamos ao Consolador, na questão 246 do nosso benfeitor Emmanuel. Ele vai nos explicar a diferença entre as duas. Diz ele: o que são provas? São escolhas para o nosso progresso, porque são os desafios da vida que nos fazem crescer. Em cada existência, o espírito encarnado está sujeito a várias provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, etc. E assim, a pouco e pouco, vai lapidando as suas emoções e desfazendo-se dos seus vícios. E ele ainda nos diz que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Isto é a prova, ou as provas. Então, e o que são as expiações? Aqui vem a resposta de Emmanuel. São experiências obrigatórias, por termos utilizado mal o nosso livre-arbítrio ao cometermos grandes e graves erros que habitualmente envolvem terceiras pessoas. E ele vai dizer: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E, portanto, a expiação serve sempre de prova. Mas a prova nem sempre é uma expiação. E são as imperfeições e a incapacidade de nos melhorarmos que nos fazem voltar a cair, quando a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de limarmos as nossas arestas. E essas arestas são as nossas imperfeições, não é? Através exatamente das provas a que nos submetemos. E se nós vencermos a luta contra as nossas imperfeições, nós vamos elevar-nos, é evidente. Senão, vamos ter que voltar a começar. E a força moral vai também crescer na razão da nossa elevação espiritual. É que nós realmente temos que aprender a governar-nos mais pela razão e pelo coração do que pelos instintos. Vamos avançar, não é, Noémia? Eu também já estou como a Noémia. Vamos passar mais rapidamente. Os espíritos evoluem na erraticidade, estudam o seu passado e procuram os meios de se elevar. Vêem e observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados do que eles, e isso proporciona-lhes ideias que não possuíam. Os mecanismos educativos podem dar-se na mesma existência sem ser preciso esperar por uma próxima encarnação, embora também se possam dar passadas várias encarnações. Às vezes é preciso reunirem-se várias pessoas num único processo e isto pode levar tanto séculos como até milénios. E como exemplos desta reunião temos os desastres de avião, os terremotos, os tsunamis, as derrocadas, etc. É um grupo de pessoas que no passado, em conjunto, também se portaram muito mal. Em conjunto. Então, eles agora vão pagar essa dívida
dos seus passados, e para isso a espiritualidade teve que os reunir todos num único lugar, porque eles cometeram a falta em conjunto e agora é em conjunto também que têm que partir. Normalmente numas circunstâncias similares àquelas que provocaram no passado. Daí dizer que pode demorar séculos ou até milénios para conseguir reuni-los a todos. E lembremos-nos sempre de que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. São inevitáveis de certos escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. E o escândalo não é só o que choca a consciência alheia, mas tudo aquilo que é o resultado dos vícios e das imperfeições humanas, isto é, todas as más ações que se cometem a outrem, quer elas tenham ou não repercussões. Assim, para o Evangelho, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. E, portanto, no sentido evangélico, como nós podemos ver, a palavra escândalo é muito mais abrangente e, por isso, normalmente não é bem compreendida. Jesus afirma que os sofrimentos são necessários no estado atual da terra, mas ai daquele que fizer sofrer o seu próximo, pois irá colher frutos amargos das más sementes que plantou durante a vida neste mundo. E realmente ainda somos muito raros aqueles que tiramos proveito das nossas respectivas dores. Todos passamos pelas experiências de que precisamos, mas poucos sabemos sofrê-las e dar graças a Deus por isso. Nós não sabemos ainda fazer isso, não é? Mas temos que aprender, porque é muitíssimo difícil passarmos por provas muito dolorosas, às vezes, e ainda por cima agradecer. Mas é isso que a doutrina nos vem ensinar, que devemos fazê-lo. Não a receber com desespero, não é? Muitas vezes até com revolta, porque nós aí estamos a perder uma belíssima ocasião de vencermos a prova, que é uma prova regeneradora que Deus nos está a oferecer. E no mesmo capítulo de Mateus, mas um pouco mais à frente, Jesus vem dizer: em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, na primeira parte da frase, Jesus diz que tudo o que fazemos quando estamos encarnados fica automaticamente ligado ao plano espiritual, porque tudo o que praticamos, seja bom ou mau, fica registado aonde? No nosso perispírito, que os espiritualistas também chamam corpo espiritual, é a mesma coisa. Na segunda parte, Jesus está-se a referir ao mundo espiritual. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, e diz-nos que devemos desligar-nos de tudo aquilo que é material para que essas coisas e pessoas não nos amarrem a este plano físico quando desencarnarmos, para continuarmos o nosso caminho. É como se nós tivéssemos uma conta corrente no além. Para cada erro temos um débito correspondente à gravidade. E para cada boa ação temos um crédito proporcional ao seu efeito. Daí esta outra máxima de Jesus: vigiai e orai, pois este é o único caminho seguro para se aplicar o livre-arbítrio. Jesus reavalia constantemente a nossa conta corrente e permite-nos suavizar ou agravar as nossas adversidades, dependendo do que for necessário para a nossa aprendizagem. Por isso,
o nosso livre-arbítrio é muito, muito importante. Mas, através dele, nós nunca devemos provocar problemas ou sofrimentos aos outros. Quem torna infeliz o seu semelhante vai se tornar ele próprio infeliz no futuro. Lá voltamos nós, mais uma vez, à lei de ação e reação. E vamos terminar com o instrutor Alexandre, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que diz o seguinte a André Luiz: todos temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. E olhem esta frase que deve ficar com todos nós. A encarnação é o meio. A educação divina é o objetivo. E ainda o benfeitor Emmanuel, no seu livro Deus Sempre, vai ensinar-nos que Deus nos concede em cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Portanto, a volta ao corpo físico, isto é, a reencarnação, é uma necessidade evolutiva, pois só em contacto com a matéria é que nós obtemos aquilo que é imprescindível para limarmos as nossas arestas, que são, essas arestas são as nossas imperfeições, e assim conseguirmos progredir espiritualmente. Lembremos-nos sempre, somos livres para semear, mas vamos ter sempre que colher aquilo que plantamos. Portanto, e para terminar mesmo, só para vos dizer que devemos ser muito responsáveis nas nossas atitudes e usarmos bem o nosso livre-arbítrio, porque é através destes dois conceitos que vamos conseguir subir a novos e melhores patamares evolutivos. E muito obrigada pela vossa atenção e muita paz. Boa tarde, queridos amigos. Uma tarde de muito importantes esclarecimentos. E nós vamos levá-los connosco porque é uma orientação fantástica para orientarmos as nossas caminhadas rumo à perfeição. E é tudo isso que nós queremos, mas temos que trabalhar para o conseguir. Vamos então agradecer a Jesus pelas bênçãos da tarde. Divino Senhor, querido amigo incondicional das nossas vidas, quanto te agradecemos, Senhor, pela bênção da tarde, pelos esclarecimentos, pelo estímulo para as nossas caminhadas, esclarecidos, mais responsáveis, Senhor, pelo esclarecimento que não podemos negligenciar. Ajudai-nos, pois, a fazer uso da aprendizagem, colocando-a em prática, com muita consciência e responsabilidade, para podermos avançar, etapas após etapas, fortalecendo-nos na fé e na coragem para enfrentar as vicissitudes da vida num compromisso de cumprir, pagar as nossas dívidas para com a lei divina. Sabemos, Senhor,
porque tu nos trouxestes a doutrina espírita, esclarecendo-nos acerca das consequências dos nossos atos. Sabemos agora, Senhor, que quando estamos em sofrimentos, uns mais difíceis do que outros, sabemos agora que nós fomos os únicos causadores dos nossos sofrimentos. Por isso te rogamos, Mestre, que seja qual for a nossa condição reencarnatória, nos dás força, coragem, ânimo e boa vontade, fé e continuação do pagamento das nossas dívidas para com a lei maior. Abençoa todos os que sofrem, Senhor. Abençoa todos os ignorantes da lei de Deus, que eles possam também ter a oportunidade que nós já tivemos e continuamos a ter, para melhor fazer as suas escolhas, para que o seu livre-arbítrio seja iluminado e assim, Senhor, nos libertarmos todos de um passado duvidoso, clamoroso e que nós não sabemos e não queremos enfrentar. Te agradecemos, Divino Amigo, e abençoa a todas as criaturas neste planeta, ainda de tanta prova e expiação. E assim, Jesus, te pedindo ainda pela paz na terra, ilumina as mentes mais confusas, para que sejam também, de qualquer maneira, esclarecidas, compreendendo que estão cometendo erros muito, muito graves e que um dia também irão ter de responder às consequências dos seus atos. E assim, Jesus, pedindo-te que nos acompanhes de regresso aos nossos lares, aos nossos trabalhos, aos amigos e à vida lá fora, que nos inspires sempre os bons pensamentos, as boas palavras e as boas atitudes. Permita assim, Senhor, que possamos encerrar este momento de grande alegria e de grande gratidão ao Pai. E ficai connosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.